Olá, bom dia! Bom dia, sejam bem-vindas a mais um Cá Entre Nós, 23º Cá Entre Nós. Hoje com um tema muito específico. Eu quero te convidar desde já a se inscrever aqui no meu canal, quem está me assistindo pelo YouTube. Algumas estão me assistindo ao vivo pelo Instagram, @MônicaHPaz. Quero dar as boas-vindas para quem está chegando, para Jennifer também, para Gabi, para Gabi Santos, para Veraci. Tia Veraci, bom dia! Bom dia, Rosaura querida! Bom dia, Nara Fernandes! Bom dia, Aline! Sejam bem-vindas! Oi, Carolzinha! Beijo para ti! Bom dia, Letícia! Gente, hoje a gente vai adentrar num assunto muito instigante. Eu quero desde já te convidar para imediatamente clicar no aviãozinho, chamar umas 4, 5 ou 6 pessoas, certo? Certo, queridas? Alana, querida, que honra, hein, Alana? Tu estares aqui comigo, me sinto muito honrado pela tua presença. Tudo bem, querida? Isso, mesmo lugar de propósito. Vamos ver se eu consigo fixar aqui, que a Rô sempre me dá uma mãozinha. Bom dia, Marielle. Bom dia, Veroni, minha sogra querida. Simone, minha mana, bom dia para vocês. Nath Paz, bom dia também. Adri, querida, sejam bem-vindas. Adri, agora que eu fui ligar com a Adri, certo? Seja bem-vinda também. Daia, seja bem-vinda. Dani Gurskas, queridona, um assunto que a gente gosta de compartilhar. Janda Barros foi quem me deu esse livro. Deixa eu contar rapidinho. Posso contar, Janda? Bom dia para quem está chegando, para quem está chegando agora. Me ajudem quem já chegou a dar bom dia. Seja bem-vinda para aquelas que estão chegando, porque eu não vou poder ficar me concentrando no chat. Nós temos muita coisa hoje. Deixa eu contar a história desse livro, como é que ele chegou na minha mão. Eu fui impactada por uma revelação a respeito da mesa no começo dessa pandemia, enquanto eu estava lá na praia. Bom dia, mama, minha mãe querida, seja bem-vinda. Então, ó, a Dani está dizendo, né, louca por esse livro. Então, eu fui despertada por esse assunto no começo da pandemia e eu sabia que eu tinha a incumbência de multiplicar isso com vocês. E não somente com vocês, mas através de vocês, porque eu sempre acredito que a semente que o Senhor compartilha no meu coração, eu tenho a obrigação de compartilhar com vocês. E eu creio, mas é você que tem que ter essa revelação, que você é um instrumento de Deus para fazer isso multiplicar ainda muito mais do que aquilo que eu estou fazendo. Eu estou multiplicando em vocês, e vocês multiplicam até os confins da terra. Combinado? Essa revelação foi colocado no meu coração pelo Senhor no começo da pandemia, como eu disse. Foi muito instigante, porque não tem absolutamente nada a ver com a minha natureza, tá? Com algo que é natural em mim. Então, assim, ó, aquelas que ficaram, ela vai falar sobre a mesa, não é muito o assunto, assim, da minha preferência. Eu preferia continuar no assunto de preocupação, filhos e tal. Só que, olha só, lá no Telegram, quem não tá ainda, não se inscreveu no meu canal, coloquei lá um devocional hoje de manhã, ontem tá lá, tem gente que não passou por lá ainda. Vão lá, entrem no meu canal do Telegram pelo meu Instagram, ali na bio. Tem o Linktree, né, Janda? Clica ali, vai dar a opção de você entrar diretamente no meu canal, tem devocional lá. Então, eu fui instigada pelo Senhor a respeito desse assunto. E ele não tinha nada que ver comigo. Isso que eu ia falar. Eu sabia que tinha começado um assunto que tinha me dispersado. Então, falando do Telegram. O Telegram me mostrou que mais de 70% ali na enquete de vocês gostou da ideia de nós trabalharmos o conteúdo de um livro, como nós fizemos aqui anteriormente. No livro do Jardim, lembram? E então eu fui atrás dessa bibliografia. Na verdade, eu fugi um pouco desse tema. Por quê, gurias? Presta atenção, especialmente aquelas que não têm esse assunto muito natural na sua vida. Porque é um assunto que não entra assim tranquilo para mim. É muito diferente da minha natureza. Então, eu precisei elaborar isso internamente. Vocês vão entender do que eu estou falando já já.
E eu comecei a me dar conta dessas coisas em função de material que a gente tem acesso na internet. Bom dia, Cíntia Goulart. Queridona, seja bem-vinda, uma honra te ter aqui. Vanilda, Jaque, quem mais estou vendo por aqui, Fernanda Araújo também, a todas vocês que entraram, sejam bem-vindas. E aí, a Janda me passou o livro por PDF, mas eu não sou muito PDF. Aí tá, eu vi alguma coisa ali, vi alguns vídeos, li algum material pela internet, e a Janda, pastora, eu vou te dar esse livro. Ela encomendou o livro, recebeu na casa dela. Vou falar, tá, Janda? Ela fez um bolo de bergamota para mim, ela colocou dedicatória no livro, chamou um Uber e disse, pastora, eu tô te enviando. E aí chegou o carro na frente da casa dela, ela tinha certeza que era o Uber e não era. Ela entregou tudo ali para entregarem aqui em casa e o cara, muito obrigada, fica tranquila, e levou. E depois a gente descobriu que o cara não era Uber, porque depois chegou o Uber dela, né? Então, eu disse, não é possível. Ela ria e me contava. Eu disse, não, pastora, eu vou comprar outro para ti. Bom, então, assim o livro chegou, por muita insistência da Janda, nas minhas mãos em folha. Porque eu sou e sempre serei professora, então eu preciso de uma folha e eu preciso rabiscar. Então, eu quero trazer aqui para vocês um assunto. O nome do livro, então, é A Experiência da Mesa, da Dev Titus. Ó, a Janda disse que eu posso falar, então tá, já falei. O subtítulo é O Segredo para Criar Relacionamentos Profundos. E como eu estava dizendo para vocês, queridas, eu realmente me sinto apta no Senhor para ministrar isso. Não porque seja uma verdade que eu tenha um grande fruto na minha vida, mas eu me sinto apta, na misericórdia do Senhor, de ministrar a vocês no momento em que eu estou sendo ministrada por isso. Algumas revelações da palavra, nós sempre estamos, na verdade, em busca de nos aprofundar nas verdades bíblicas e não somente em conhecimento, mas em verdade, em colocar a minha vida no prumo específico do que a palavra de Deus nos orienta. Então, existem verdades que desde que eu me converti há 30 anos atrás, eu conheço e venho administrando a minha vida pela graça de Deus e por causa do Espírito Santo que vive na minha vida, para que eu esteja cada vez um pouquinho mais parecida com Jesus, assim como vocês, que vocês estejam exalando o bom perfume de Cristo. Então, queridas, tem verdades que nós ouvimos desde a primeira vez que nós colocamos os pés na igreja. Não significa que elas estejam realizadas, plenas na nossa vida. Por isso que a gente precisa ler o Salmo 23 muitas e muitas e muitas vezes, ler o Salmo 139 muitas e muitas e muitas vezes, ler João 3,16, que fala da revelação de Jesus como Filho de Deus, muitas e muitas e muitas vezes, e constantemente termos revelação sobre isso. Porém, o que eu estou falando não é sobre isso. O que eu estou falando é algo muito novo, pelo menos para mim. Certo? E eu quero começar lendo Lucas 22, 29 e 30. Lucas capítulo 22, versículos 29 e 30, que diz assim, Jesus falando. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. Sim. Nós vamos falar sobre algo que Deus trouxe de revelação para essa mulher, Dev Titus. Ela mora no Texas, hoje ela tem 50 anos já de ministério e há um pouquinho mais de 10 anos Deus trouxe essa revelação para ela. Por quê? Porque ela começou a se deparar com pesquisas que traziam um número gigantesco, surpreendente no pior dos sentidos, a respeito de divórcios nos Estados Unidos. Ela é do Texas, mas o que mais surpreendeu ela é a quantidade exorbitante de famílias destruídas, de divórcios dentro da própria igreja. E isso assustou muito ela. E quando ela se deu por conta dessa realidade, ela foi buscar no Senhor e começou a questionar o próprio marido, né? Nós estamos há mais de 30 anos ministrando famílias, como é que a gente vai se deparar com uma verdade terrível de destruição da família dentro da própria igreja de Cristo, sabendo que a família é a base da igreja, assim como é a base da sociedade?
E como é que se explica nós, todo esse tempo, mais de 30 anos ministrando famílias, e nós tendo uma verdade como essa? E a pergunta dela era, o que nós estamos deixando passar? O que nós não estamos percebendo? E eu quero ler para vocês um pequeno parágrafo que ela traz no livro, que diz assim, isso é para você. Quando você começa a compreender esta revelação, a revelação da mesa, do princípio da mesa, ela se transforma numa convicção. A verdade que Deus revela entra em seu coração e no momento em que você se convence, ela passa a ser sua revelação, sua verdade revelada. E aí entra a nossa autorresponsabilidade. O que nós vamos fazer com isso? Esse é um bom momento de você dizer amém e clicar ali no aviãozinho e chamar mais 5 amigas. Vamos adiante. À medida que você se apropria da verdade do princípio da mesa, peço ao Senhor que a experiência ao redor dela, este ato aparentemente insignificante de se unir para compartilhar uma refeição à mesa, que isso transforme a sua vida e a vida da sua família para sempre. E eu quero dizer que eu entrei neste processo de transformação. E eu quero, de verdade, com muita humildade, trazer aqui, compartilhar com vocês algo que para mim, sim, ainda é novo. E eu trago isso devido à urgência que eu compreendo e à relevância desse assunto. Eu creio que nós não temos tempo para que essa verdade seja totalmente consolidada na minha vida, a ponto de eu chegar para vocês, bom, agora eu vou ensinar, porque eu tenho um fruto específico disso na minha vida. Eu não vou esperar por esse tempo. Eu tenho uma responsabilidade diante de Deus de compartilhar isso contigo, compartilhar isso com vocês que estão me assistindo. Bom dia, Sil. Que estão me assistindo tanto pelo YouTube como pelo Instagram. E eu vou compartilhar na medida que eu recebi nesse momento. Mais uma vez eu quero te dizer, com humildade. Talvez você esteja me ouvindo e tenha condições de me dar a aula sobre isso. E eu gostaria muito de lhe ouvir. Pode colocar nos comentários, compartilha comigo, mas eu vou compartilhar contigo aquilo que eu já tenho recebido sobre isso. Então, a Dev, ela trouxe esse questionamento diante de Deus e diante disso, Senhor, o que nós estamos deixando como igreja de Cristo no mundo? O que nós estamos deixando passar? O que é isso que está acontecendo? E ela conta a respeito da explosão do ônibus espacial da NASA em 2003, do Columbia, que fez uma missão de anos e quando estava voltando para a Terra, quando estava entrando na atmosfera terrestre, foi totalmente desintegrada, tanto a nave como 7 integrantes. E aí ela conta em detalhes isso no livro e revela que, na verdade, a causa de tudo aquilo era uma pequena rachadura numa pequena placa. Mas essa rachadura, nessa pequena placa, aquele pedacinho micro dentro daquela nave gigantesca, era exatamente a placa, essa foi a avaliação final, né, de toda essa catástrofe que aconteceu. Essa plaquinha de nada, que havia uma pequena ou quase imperceptível rachadura, ela era responsável para medir, para avaliar a temperatura e a pressão externas. E no momento que uma pequena rachadura se fez ali e não foi observada, ela começou a aumentar até que a nave ficou totalmente à mercê de uma situação e de uma temperatura externa insuportáveis. E foram totalmente desintegradas. E ela fazendo referência a isso, né, e a uma negligência que houve num detalhe tão pequeno, ela traz, né, o quanto uma pequena função do lar, e eu vou usar essa expressão porque ela se utiliza dessa expressão, que é a questão da alimentação e do estar junto no entorno da mesa, o quanto uma pequena função no lar negligenciada pode trazer uma destruição tremenda. E eu quero aqui já te adiantar que eu não vou falar de comida, e eu não vou falar de decoração, nada disso. Eu vou falar sobre o princípio que existe no momento que nós sentamos em família ao redor de uma mesa. E da onde veio isso? Da onde vem isso? E quando ela começou a questionar Deus, ela começou a ouvir no interior dela uma voz muito suave do Espírito Santo, dizendo simplesmente essa palavra, mesa. E ela disse, como assim? E o Senhor soprava, a mesa. E ela, bom, a mesa, a refeição, sim,
Tudo bem, eu acho muito bacana, é muito bom. Claro que uma família é mais saudável quando ela está junto à mesa. Sim, sabemos disso. Mas aquilo começou a criar uma dimensão no coração dela e ela foi em busca disso, tá? Clica aí no aviãozinho rapidinho. Faz essa audiência aumentar. E quem está me assistindo pelo YouTube, se inscreve ali no meu canal e comenta. E depois compartilha. Olha só. E aí ela começou a pesquisar na Bíblia e ela ficou apavorada, no bom sentido, ao perceber quantas e quantas vezes a mesa é referida na palavra de Deus. E ela começou a se debruçar em cima desse assunto. E Deus deu para essa mulher uma revelação que, como eu li para vocês, ela faz questão de compartilhar para que isso seja não somente a verdade dela, mas minha, e através da minha verdade que isso possa chegar na tua vida e que através dessa revelação na tua vida isso possa ser multiplicado. Por quê? Ela acredita, e eu concordo com ela, que esse momento que nós estamos vivendo hoje é um momento em que esteve reservado no coração de Deus essa revelação. Nós sabemos que, olhando a história da igreja na humanidade, existiam momentos em que a revelação vinha de uma determinada maneira diferente, uma novidade. A Bíblia é a mesma. Mas as porções de revelação que o Espírito Santo traz sobre a tua vida e sobre a minha vida são específicas. E tem coisas muito específicas na tua vida individual e tem coisas que são reservadas para momentos específicos, da vida da igreja sobre a terra. E ela compreende que essa revelação sobre o princípio da mesa está reservada para esta geração, para esse momento. Para fortalecer as famílias, que são, de novo, a base de uma sociedade, a base da Igreja de Cristo, num tempo onde as famílias estão no alvo de grandes intenções de destruição. E ela menciona o quanto, no passado, todo esse momento de estarmos juntos em família, o quanto isso foi preservado. Muito possivelmente sem uma intencionalidade, sem uma revelação de que havia um princípio divino por trás disso, mas talvez pelas tradições, talvez pelas questões sociais, da posição da mulher, da família como era visto. Então, hoje, talvez nós não temos essa força diante de uma sociedade que tem se corrompido nos valores cristãos. Portanto, por isso, independente do que aquilo que a sociedade nos empurra, Deus reserva uma porção específica de uma revelação única e especial para esse tempo. Sempre valeu, mas é para esse tempo que o Espírito Santo está precisando soprar isso como um princípio que precisa ser observado. Porque na nossa natureza, dentro da sociedade que a gente vive hoje, nós não vamos alcançar a prática desse princípio. Se você está concordando comigo, clica aí no aviãozinho e chama mais gente. Clica no aviãozinho e dá uma clicadinha aí nos corações, que eu quero saber quem é que está comigo junto disso aí. Muito bom, olha só. Então, o que ela começou a perceber? Ela percebeu que havia esse cuidado antigamente e que, por causa disso, mesmo sem intencionalidade, mesmo sem o entendimento da revelação de que era um princípio da parte de Deus, as famílias tinham seus problemas também, mas elas não tinham os problemas que a gente tem hoje. E elas tinham ali naquele espaço, então, um espaço de relacionamentos saudáveis, um espaço de interação e de respeito um com o outro, um espaço de motivação pessoal, de segurança emocional, um espaço propício para o desenvolvimento da identidade, e não só da identidade, o desenvolvimento do senso de comunidade, certo? E hoje o que nós vivemos são famílias fragmentadas, rotinas fragmentadas, atividades fragmentadas. Por que isso me chocou de uma forma tão grande? Porque essa era a minha realidade. Preciso dizer para vocês, em humildade. Então, por isso eu quero te instigar, você, de novo, que não tem essa prática, não se assuste. Eu também não tinha. E estou em processo de transformação
como vocês, especialmente nessa área. Eu me dei conta, por exemplo, nós não vamos chegar nesse mérito de questões emocionais na família hoje, mas nós teremos próximos encontros sobre isso, mas eu vou adiantar para vocês uma experiência específica que eu tive. A Dev Titus, em determinado momento, ela fala, por exemplo, a respeito dos nossos filhos que passam um turno inteiro dentro de uma escola, onde eles são bombardeados naturalmente com pessoas ou influências que querem dizer quem eles são e quem eles não são, o que são e o que não são. Os nossos maridos, os nossos cônjuges passam, às vezes, o dia inteiro num trabalho onde eles são bombardeados por possibilidades, por pensamentos, por valores muito ruins. E aí, Deus planejou que ao final de um dia, ou no caso das crianças, ao final daquele turno da manhã, ou final do turno da tarde, a família estivesse num lugar de reparação, de ressignificação de quem eu sou, de quem tu és nessa família, quem o meu filho é, quem a minha filha é para nós, quem o meu marido é. É um lugar de reparação, de conforto emocional, onde tudo aquilo que a gente vem semeando, plantando de valores dentro da nossa casa, depois de um dia ou de um turno de trabalho, de estudo, com muitas coisas ruins querendo nos instigar, querendo bater na porta do nosso coração, há um espaço para um refrigério, há um espaço para relembrar quem eu sou, independente do que aconteceu lá fora. Olha, e eu olhando para a minha realidade, especialmente no ano passado, especialmente isso que foi o primeiro ano em que eu já não estava mais em sala de aula, mas em funções, nas questões ministeriais, trabalhando de uma forma árdua, eu me vi nessa situação. De noite, não tinha assim, vamos botar a mesa. Cada um tinha o seu horário, vai ali na cozinha, vai ali, pega um pão, esquenta comida do meio-dia, ou faz uma coisinha. Esporadicamente, sexta-feira para nós sempre foi sagrado, sábado é um dia da família, a gente sempre fez isso, graças a Deus isso a gente conseguiu manter. Ao longo da semana, para nós a semana, biblicamente a semana começa domingo, para nós o nosso dia de trabalho, a nossa semana de trabalho realmente começa domingo, a família toda se envolve no culto que acontece à noite, então, correria. Acontecia assim a janta. Almoço, a minha filha mais velha, a Bruna, saía às 11 e pouco, porque ela tinha que comer na rua, porque depois ela tinha que estar cedo no trabalho dela. Eu, o meu marido e o meu filho menor nos revezávamos, muitas vezes comendo na frente do computador, muitas vezes comendo no meio de uma reunião. Christian precisava comer uma coisa, esquenta uma coisa aqui. Às vezes nós chegávamos ao absurdo de deixar ele no restaurante sozinho, comermos uma coisa rapidinho, no meio do caminho, fazendo outras coisas, depois a gente buscava e ele trazia para casa. Tipo, o momento da alimentação resolve isso e segue o baile. Eu estou expondo aqui como eu administrava isso. Sim, para gerar identificação, para que ninguém aqui se sinta assim, puxa, eu não tenho condições de mexer nisso na minha vida. Então, nesse sentido, por isso eu digo, com muita humildade eu trago essa questão para vocês. Porque Deus traz uma revelação de algo que precisa ser olhado. E não tenha medo do confronto de Deus na sua vida, porque Ele confronta e Ele disciplina a quem Ele ama. Esses momentos de refeição na minha casa, eu hoje não posso dizer assim, olha, isso mudou drasticamente, todos os dias nós tomamos café da manhã juntos, almoçamos juntos e jantamos juntos. Eu não posso dizer isso. Eu não tenho ainda essa realidade na minha casa, mas eu já tenho revelação. E eu estou caminhando para isso. Né? Então nós cada vez mais temos ampliado esse tempo de nós estarmos juntos comendo à mesa. O que indica tudo isso? E vocês vão, à medida que a gente vai trazendo as coisas aqui, a palavra de Deus e a revelação que Deus deu para ela, as coisas vão ficar mais claras. Eu não estou aqui falando de uma mesa rebuscada, eu não estou aqui falando de alimentação saudável, eu poderia estar falando, né? Mas não é esse o foco nesse momento. Eu não estou aqui falando de estar junto à mesa com uma família gigante ou com uma família ou sozinha.
Como eu faço? Como eu cumpro esse princípio se eu sou solteira? Olha, eu vou te dizer, se você tem dúvidas a mais, fala com a Janda Barros, que está aí conosco, né? É uma menina, uma mulher de Deus, que tem recebido essa revelação. E ela tem compartilhado com outras jovens solteiras como viver essa verdade. A Janda, antes de ler esse livro, eu preciso honrar a vida dela, não somente pelo presente que ela me deu, mas porque ela tem um fruto na vida dela antes mesmo de ler esse livro. Ela, sozinha na casa dela, ela organiza uma mesa linda, né? E ela faz uma mesa e ela coloca 2 pratos. Um prato para ela e um prato para Jesus. Será que isso chega perto de uma idolatria? Porque, na verdade, espiritismo, nada. Se você compreender esse princípio, você vai ver o significado disso. Na verdade, precisa desses utensílios para Jesus estar conosco? Não. Mas a Janda precisa. Eu preciso. Eu preciso gerar em mim a consciência da presença de Deus em todo o tempo. Mas há alguma coisa muito especial da parte de Deus sobre a mesa, no momento da refeição. Vamos ver sobre o que a Bíblia fala a respeito disso? Vamos entender melhor se isso não é uma coisa, uma viagem da cabeça de alguém. Se a gente for ver na vida de Jesus especialmente, ela começou a se dar conta de quantos acontecimentos, quantos milagres, quantos ensinos aconteceram ao redor de uma mesa, em todas as escrituras. E nós deixamos passar esse princípio. Eu quero dizer para vocês que tudo que a gente precisa a respeito de ensino está na Bíblia. As escrituras nos revelam toda a verdade. Hoje a ciência já comprova muita coisa que a Bíblia já dizia há horas. Por exemplo, as doenças psicossomáticas estão ali na Bíblia. O poder da palavra está tudo ali na Bíblia. A Dev Titus foi atrás e viu, por exemplo, através de pesquisas que ela fez, que grandes civilizações que sucumbiram, elas não sucumbiram por causa de derrotas políticas externas, políticas militares, mas grandes civilizações sucumbiram por conta de um enfraquecimento interno. E isso diz respeito às questões de ordem familiar também. As maiores derrotas de impérios não foram por força política ou militar, mas por se tornarem vulneráveis ao deixarem de prestar atenção no que acontecia internamente. E aí a Dev chega e conta de um vazamento que ela tinha no banheiro. Elas tinham comprado uma casa onde acontecia um ministério com mulheres que ela desenvolvia, e tinha um pequeno vazamento lá no banheiro de cima. E ela chamou o especialista disse, olha, isso é grave, precisa ser trocado isso e aquilo. Ela disse, não, mas é só uma gotinha de nada, não vai dar problema nenhum. E ela só se deu conta do tamanho do prejuízo, do tamanho do problema, ela só veio se arrepender profundamente quando o teto da cozinha dela, que era embaixo daquele banheiro, praticamente ficou estourado de tanta água que tinha no forro daquele vazamento, pinga, pinga. Então ela conta sobre isso, né? E ela vai nos ensinar, eu creio que vocês já sabem isso, o lar, ela não é uma estrutura física, o lugar simplesmente de habitação de uma família, né? É muito mais do que isso. O lar está muito aproximado do nosso coração. E ela diz assim, a Dev, que o lar não é somente onde o coração está, mas onde o coração se forma. Onde o coração se forma. Se vocês forem observar, e eu tô vendo que, olha ali a Dani, era sobre isso que eu ia falar, Dani, olha só, hoje a mesa se substitui pelas bancadas de refeições rápidas. Dani, eu ia falar sobre isso agora. E é uma coisa impressionante. Gente, Dilce, minha coach querida, maravilhosa, que fez parte de todo esse projeto de Deus na minha vida, te amo também, sua lindona. Olha só, como é que são hoje os projetos das casas? E o problema não é a arquitetura, tá, gente? Eu acho maravilhosas aquelas casas onde tem umas bancadas, aqueles conceitos abertos e tal. Mas isso é um reflexo da nossa sociedade, é o reflexo do drive-thru, é o reflexo de vai ali na cozinha, come uma coisa e te manda, porque eu tenho mais o que fazer fora de casa. Hoje, as mesas, elas facilmente são substituídas por uma bancada na cozinha. E normalmente a bancada não substitui em termos de decoração a mesa, mas a mesa é bem pouco usada, sim ou não? É lá na bancada, o café da manhã, muitos dos almoços, muitos das jantas. Tem um problema? O problema não é a bancada, o problema é nós não pararmos e estarmos com os nossos.
Sabe o que ela traz? Ela traz, primeiro, das próprias pesquisas dela, né, a respeito do quanto existe um fenômeno cultural de famílias que se reúnem em volta da mesa, que trazem melhoras drásticas na qualidade de vida cotidiana, e que nessas famílias os filhos têm muito mais chance de ter sucesso, onde nessas famílias há muito mais saúde em todos os aspectos, e o quanto os valores nobres da sociedade são construídos. E isso tudo é visto, segundo os pesquisadores, não segundo a Dev. Eles são mais fortes, espírito. Eles são mais inteligentes, mente. Eles são mais saudáveis, corpo. E eles são mais felizes, alma, sentimento. Tá? E aí então a Dev começa a nos trazer, dentro desse trabalho que ela começa a desenvolver, o quanto, naquele momento que nós sentamos sozinhas, ou com a nossa família inteira, nossos familiares, nossos parentes, independente disso, independente se é um café da tarde, independente se é um almoço corriqueiro do dia a dia, independente se é um jantar para visitas que vão te encontrar na tua casa, que naquele momento onde nós paramos e fazemos uma oração na refeição, nós estamos, na verdade, convidando Deus para estar conosco naquela refeição. Tipo, Deus chegou para jantar. E eu te pergunto, como seria esse momento se nós tivéssemos essa consciência da presença de Deus? Eu quero te adiantar que Deus vai estar presente na tua vida e na tua mesa, tu estando consciente ou não, certo? Como eu falei antes, dei o exemplo da Janda, que mesmo solteira, ela coloca os 2 pratos na mesa. O importante é que nós tenhamos essa consciência. No momento que eu faço uma oração, eu estou convidando Deus para sentar-se conosco à mesa. Como seriam as conversas nas mesas se nós tivéssemos essa consciência? Até mesmo a gente poderia pensar o que realmente nós íamos colocar sobre a mesa, nós sabendo que Jesus estaria ali. Nós falamos já nos 2 últimos encontros que nós tivemos, nós falamos sobre Maria e Marta receberem a Jesus e Lázaro, né, na sua casa. E a gente ainda falou sobre isso, né? Como seria se nós soubéssemos que Jesus estava chegando na nossa casa? Nós rapidamente iríamos muitas vezes ser como Marta, esquecer do principal e estarmos preocupados com a lida da casa. Mas aqui eu quero te perguntar, se você soubesse que Jesus sentaria na sua mesa para jantar, no café da manhã, ou no teu lanchinho da tarde, ou no teu almoço, como você organizaria essa mesa? Como seria essa mesa? Ela seria assim, os pratos, os talheres, os copos, um de cada tipo? Gente, de novo, eu não estou aqui falando que tem que ser uma mesa rebuscada, mas eu estou falando que nós podemos dar o nosso melhor. A Dev Titus conta que no início, quando Deus começou a falar com ela a respeito dessa revelação, a mesa dela era de plástico, muito pequena. Ela botava uma toalha sobre a mesa, justamente para que a mesa feia de plástico não ficasse à mostra. Ela diz que ela não tinha dinheiro para comprar aqueles guardanapos bonitos de papel e que por isso ela então tinha alguns de tecido, onde ela podia cada vez lavar, esfregar e botar de novo, e era o que ela tinha. Dentro da simplicidade da vida dela, ela dava o seu melhor. Foi assim que ela começou. Quando nós estamos com os nossos amados sentados à mesa, nós somos encorajadas, nós somos aperfeiçoadas, nós somos enriquecidas pela presença dos nossos amados durante essa experiência. E eu quero te dizer que por causa da presença sobrenatural que está conosco, eu estando sozinha ou estando com a mesa, com o marido, com filhos ou com quem for, com visitas, independente disso, a presença sobrenatural de Deus naquele momento vai sobrenaturalmente despertar algo que talvez possa estar obscurecido nessas relações, que é o potencial de cada um que está ali sentado na mesa. E se você está sozinha na mesa com Jesus, Deus vai despertar no teu coração o teu potencial, a respeito da tua identidade.
Como eu falei no começo, é naquele momento que nós reparamos todo o bombardeio que a nossa família e nós mesmos temos quando nós saímos da porta da nossa casa. Ali é que há um tempo de restauração. Ali é que a identidade de quem realmente aquelas pessoas são em Deus e para nós, aquilo é revelado e confirmado. Quando nós separamos esse tempo para reunir com a família na volta da mesa, a presença de Deus se encontra ali. Essa consciência é transformadora e Ele, o próprio Deus, é capaz então de reparar os nossos corações. Não depende do número de pessoas, não depende da qualidade da comida, não depende da apresentação dos pratos ou da arrumação da mesa. Depende de você ter consciência de quem está assentado na mesa. A Dev fala a respeito desses vínculos. Abre aspas, a presença sobrenatural de Deus revela o potencial secreto de cada pessoa sentada à mesa. Vocês entendem a dimensão que isso traz de saúde emocional dentro da nossa casa, uns para os outros? A gente acha que é bobagem, mas é um momento em que os olhos se cruzam. É um momento onde nós podemos observar, às vezes, talvez seja o único momento do dia em que você possa observar a tristeza que há no semblante do seu filho, da sua filha, do seu esposo, do seu cônjuge. É naquele momento em que uma mão alcança o prato da refeição para outra pessoa. Ah, me alcança ali, me alcança, por favor, o vinagre, me alcança o prato de arroz. É nesse momento em que existe essa troca e conceitos a respeito da identidade e de comunidade são criados, são desenvolvidos num ambiente seguro. Por que será que Deus, quando nos constituiu de modo que o nosso corpo precisasse se alimentar pelo menos 3 vezes no dia? Vocês não acham que ele poderia ter feito diferente? Poderia ter feito o nosso corpo para ser alimentado uma vez ao mês, uma vez ao ano e estava tudo certo. Mas a intenção não era só a nutrição física. Havia uma intenção específica de Deus por trás dessa alimentação. E é essa revelação que o Senhor quer trazer para ti. Olha lá, Apocalipse 3:20. Jesus fala, eu falei até sobre esse versículo no devocional de hoje, lá no meu Telegram. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso é uma verdade que vai para muito além de questões culturais ou da história. Mas sim, é um princípio da mesa. E onde é que está a finalidade disso? Na proteção dos casamentos, na proteção, na cura dos relacionamentos entre os familiares, entre a tua parentela. Eu tenho lembranças maravilhosas de ir na casa dos meus avós, onde toda a família se reunia e ali a gente ouvia as histórias dos nossos antepassados. Isso é criação de identidade, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu adiantar aqui que eu quero chegar em Êxodo 25. Êxodo 25, segundo livro da Bíblia, é o primeiro momento onde a palavra mesa é mencionada. E o que está acontecendo lá, e eu já estou apavorada com o horário, eu queria muito terminar um determinado conteúdo hoje, estou vendo que eu não vou conseguir, então fiquem atentos porque essa base é muito importante e nós vamos seguir semana que vem. Êxodo 25, o que está acontecendo lá? Deus está dando a Moisés uma orientação, aliás, muitas instruções a respeito dos móveis que precisariam estar colocados dentro do tabernáculo. Tabernáculo, móvel, uma tenda. Vamos pensar um pouquinho no contexto disso. Moisés foi criado, então, no Egito e foi levantado por Deus como libertador de um povo que estava cativo, o povo hebreu, lá no Egito. Moisés, como libertador, tira esse povo do Egito e eles entram numa longa caminhada no deserto. Lá, Deus começa a dar as instruções. É o primeiro lugar oficial de congregar o povo. Precisava ser uma tenda porque precisava ser móvel. Então, eles caminhavam um tempo, paravam, se estabeleciam ali um tempo, depois seguiam a caminhada e assim eles iam. Então, aí mostra uma primeira intencionalidade de Deus de estar realmente dentro
no meio do povo. Mas olha só, esse é um momento justamente de transição, onde o relacionamento de Deus com o seu povo muda. Porque desde o pecado no Éden até esse tempo de Moisés, Deus se manifestava de diversas maneiras em momentos específicos, pontuais, para um homem com um propósito específico. Ele se manifestava e ele se revelava. A partir de Moisés, ele quer estabelecer então um lugar permanente junto do seu povo. Êxodo 25, 8 diz assim, Deus orientando Moisés, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Deus queria fazer uma morada. Hoje, depois da morte e ressurreição de Jesus, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, hoje habita em nós. Nós somos esse templo. Mas, historicamente, o primeiro templo de congregar era esse tabernáculo. E esse tabernáculo era móvel. E olha só, Deus foi muito específico. Quem já leu Êxodo sabe que Êxodo 25, o capítulo é o 25, tá, Marielle? E eu vou falar de alguns versículos do capítulo 25. Eu li o versículo 8 agora, que diz então que Deus queria habitar no meio do povo. E ali, ao longo do capítulo 25, então, de Êxodo, Deus se coloca como um grande arquiteto e Moisés é o mestre de obras. Então, é por isso que Deus é tão específico e minucioso, porque até aquele tempo nunca havia sido feito uma construção daquela ordem, com aquelas dimensões. Por isso que Deus é muito específico e está tudo registrado lá na palavra de Deus, certo? Deus queria uma coisa inédita. Por isso ele especifica o material, ele especifica o tamanho, ele especifica o desenho. E adivinha qual foi o primeiro móvel que Deus especifica para ser colocado nessa grande tenda? A mesa? Não, não foi a mesa. Foi algo mais importante que a mesa. Foi a Arca da Aliança, tá? Nós não vamos entrar no mérito de toda a explicação do porquê Deus estabeleceu assim, mas essa arca era uma grande arca, uma caixa retangular, toda coberta de ouro. Deus especificou as medidas, 2 querubins sobre a arca, as pontas um à frente do outro, as pontas das asas se tocando, e ali era a habitação da glória de Deus. E essa arca majestosa, cheia da glória de Deus, ela ficava por trás de um grosso véu. Os sacerdotes que cuidavam do templo, eles não tinham acesso a esse local que se chamava Santo dos Santos. Apenas um dos sacerdotes, o sumo sacerdote, o maior de todos, o mais importante, uma vez ao ano, depois de um grande tempo de purificação da sua pessoa, da sua parte pelos pecados do povo, então ele adentrava nesse lugar, um lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, e ali onde habitava a glória de Deus, ele tinha acesso a essa glória. Era a única pessoa que tinha acesso a essa glória. Guarda isso. Uma vez por ano, então, esse sumo sacerdote tinha acesso a esse lugar glorioso. O segundo móvel, descrito em Êxodo 23, logo depois da arca, onde estava a própria glória de Deus, qual era o móvel? A mesa. A mesa dos pães da presença. Eu quero dizer para vocês assim, ó, que todas as peças que estavam descritas nas proporções que a Bíblia indica, elas não existiam ainda. Por isso essa especificidade, esse detalhamento. Eu fui pesquisar um pouquinho a partir do que a Dev coloca no livro. Em torno de 1500 a.C., há então a criação do móvel chamado cama, tá? Pelos egípcios. E foi nessa época que que Moisés viveu, lá no Egito. Então, em torno de 1500 a.C., eles constituíram então esse móvel, que até hoje nós chamamos de cama, naquela época não tinha colchão, e se acredita que um pouco depois disso, que então se criou algo parecido com uma mesa, que na verdade era uma plataforma de pedra ou de metal, com o único objetivo de não deixar as coisas no chão.
os objetos no chão. Não com o objetivo das pessoas sentarem ao redor, não. Porém, quando Deus traz a especificação dessa mesa, que ele coloca também ali em Êxodo 25, que deveria estar exatamente em frente à arca da aliança, a arca onde habitava a glória de Deus, porém separado com o véu, essa mesa tinha especificações muito diferentes para aquela época. E eu quero ler com vocês esses versículos a partir do versículo 23 de Êxodo 25, que diz assim: observe o detalhamento do que Deus vai trazer para Moisés, tá? Faça uma mesa de madeira de acácia, ou seja, material específico, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Guarda esses 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Ou seja, todo um detalhamento, e as mesas, muitas mesas até hoje são exatamente assim. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os 4 pés. Hoje nós temos uma diversidade gigantesca de mesas, redondas, com um pé só, de todas as ordens. Porém, se você pedir para uma criança desenhar uma mesa, como é que ela vai desenhar? Vai desenhar essa mesa aqui. Sabe qual é a medida padrão da altura das mesas de hoje? Não é as que eram usadas naquele tempo. É a altura que Deus especificou para essa primeira mesa. Para essa primeira mesa. Não, Deus não deu a especificação para os sacerdotes sentarem ao redor com cadeiras e comerem ali. Não, não era uma mesa assim. Nós estamos falando de um princípio de Deus para as nossas vidas hoje. Havia uma instrução que é diferente para Moisés a respeito dessa mesa. Para nós, hoje, fica o princípio. E vejam como as especificações daquela mesa, independente se a sua mesa é de vidro como a minha, ou se é de acácia, que aí é a instrução específica para aquilo, mas não por acaso, até a altura era extremamente inovador. Hoje, a medida padrão da altura da mesa é de 70 a 75 centímetros de altura. A mesma medida que Deus estabeleceu ali como, uau, algo inédito, tá? E esses 4 cantos onde iam essas argolas era justamente porque tudo o que era colocado dentro do tabernáculo era pensado como seria conduzido. Lembra que eu falei antes que precisava ser móvel o tabernáculo? Então essas argolas eram para varões, tudo isso revestido de ouro. Os varões eram revestidos de ouro e eram colocados então nessas argolas dos 2 lados para serem carregados. Então vocês entendem que há uma especificidade da parte de Deus. E aí, olha só o que mais diz, tá? Tá ali especificando: faça varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro, com elas se carregará a mesa. Aí diz assim: faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para o incenso, as suas tigelas e as bacias. Em outras traduções mais atuais, traduzem esses elementos sobre a mesa como pratos, copos, taças e jarras. Em algumas versões inclui colheres. O que lembra isso? Olha só, gente. Naquela época, a mesa não era para comermos para uma refeição. Mas até mesmo os elementos daquele tempo, com outras finalidades, onde existiria algo imprescindível, o mais importante da mesa, que seriam os pães da presença, era uma mesa que tinha esses elementos, que lembra muito a nossa mesa de jantar, a nossa mesa de almoço, com pratos, com copos, com taças, com colheres, com jarras, com vasilhas. E mais importante do que tudo, como eu falei antes, coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Essa era a instrução maior, o pão da presença. E eu quero te perguntar, quem é o pão da presença? Quem é o pão da presença? Quem é o pão da vida? Está lá em João 6,48, Jesus: eu sou o pão da vida.
Quem de mim se alimenta jamais terá fome. As medidas e os detalhes que nós temos daquele tempo referem muito uma mesa de jantar hoje, com 4 cantos, com 4 pés, com as coisas básicas sendo colocadas ali sobre a mesa. E hoje a mesa é parte central da maioria das culturas. Hoje nós temos como convidar o pão da presença para estar nas nossas mesas. E eu quero agora fazer referência, infelizmente, eu não vou poder trazer mais por causa do tempo, algumas referências importantíssimas da mesa ao longo da Bíblia, que são 4 momentos específicos da presença das mesas, em tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar a partir desse princípio, mas eu quero finalizar esse tempo te contando o que a Bíblia relata sobre o momento em que essa glória de Deus que estava nessa arca se encontra com o pão da presença. Essa instrução para Moisés, nessa especificidade, estava ali em Êxodo 25, muito tempo antes, 1500 e poucos anos antes, né, da chegada de Jesus. Jesus, quando está na cruz, faz acontecer algo muito especial e muito forte naquele local ali em Jerusalém. Em Jerusalém existia o tabernáculo. Os judeus construíram um tabernáculo não mais móvel, mas um tabernáculo magnífico, que também tinha o véu, que atrás do véu também existia essa arca, onde habitava a glória. E do outro lado, bem em frente, o que existia lá? Existia a mesa com os pães da presença. Esse pão da presença, ele tipifica o próprio Jesus. E quando Jesus morre na cruz e diz está consumado, esse véu que fazia essa separação, ele se rasga do alto a baixo. E quando isso acontece, a glória de Deus se encontra com o pão da presença. E o propósito maior de Deus, de habitar no meio do povo, acontece de forma definitiva, não sendo mais necessário aquele véu, mas por causa da cruz, por causa da morte de Jesus, o véu foi rasgado. E hoje, através do pão da presença, que deseja ser convidado para estar nas nossas mesas todos os dias, nós temos acesso a essa glória. Não é mais o sumo sacerdote único. Nós, mediante arrependimento, mediante o sacrifício de Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos acesso a essa glória. Nós temos acesso a essa presença. Olha que tremendo isso. Então, queridas, essa similaridade que há daquela mesa, com pratos, tigelas, colheres, taças, jarras, com a nossa, uma mesa que tinha 4 cantos, uma mesa que tinha 4 pés, independente de quantos pés tem a tua mesa, se é um único, ou se são 4 pés, se ela é de vidro, se ela é de madeira de acácia, se é de outra madeira, não é isso que importa, mas é uma referência. A mesa do jantar, a mesa do tabernáculo, nunca foi uma mesa de jantar, mas nela habitava o pão da presença, da mesma forma que esse pão da presença, que é Jesus, deseja habitar na nossa casa, deseja habitar na nossa vida. E eu quero só mencionar o que nos espera na semana que vem, que eu quero trazer para vocês a visão geral dos princípios da mesa. E se você já quiser antecipar, estudando um pouquinho mais sobre isso, vocês já serão impactadas ao longo dessa semana com essa revelação. Olha só, eu quero trazer para vocês na semana que vem como Deus trouxe a intencionalidade de cura e de nutrição através desse ambiente propício para isso que acontece nas nossas mesas. Gente, eu não estou falando de algo que é orientado por Deus, que seja celebrado no templo, nas nossas congregações. Eu estou falando de algo que acontece no teu dia a dia,
Não precisa esperar chegar domingo. Não precisa esperar chegar uma festa. Não, no teu dia a dia. Nós temos pelo menos 3 oportunidades em todos os nossos dias de estar convidando Jesus para estar conosco, trazendo cura e nutrição para dentro da família. Eu quero te trazer só esses aspectos que eu quero tratar semana que vem, que revelam a importância da mesa ao longo de toda a Bíblia. A primeira coisa que eu vou falar na semana que vem é sobre as festas bíblicas. E o que a mesa, como é que essa mesa estava presente nas festas bíblicas? Especialmente na festa de Páscoa, tá? Não quero adiantar agora esse assunto. Depois eu vou falar para vocês sobre as interações de Jesus e o quanto ele ensinava, o quanto ele ministrava, o quanto ele curava, o quanto ele fazia milagres ao redor da mesa. Meu Deus, tem um autor que fala que Lucas fala, eu vou só adiantar esse pedacinho para vocês, que Lucas traz basicamente 10 pontos mais importantes da vida de Jesus. Todos os 10 pontos acontecem ao redor de uma mesa. Gente, isso não é por acaso. Há uma revelação, há um princípio por trás disso. E um princípio é justamente isso, não é a instrução exata da metragem, mas é o que Deus tem por trás disso para nos ensinar para o tempo presente. Essa é uma revelação para os nossos dias. As famílias precisam ser restauradas nesse princípio. E Deus quer usar a tua vida para multiplicar isso. Depois, quando Jesus está prestes a ir para a cruz, qual é o último momento que ele tem com os discípulos, gente? A ceia. Inclusive a ceia de Páscoa, ele está novamente ao redor da mesa. Quando acontece da ressurreição de Jesus, onde é que Jesus se encontra com os discípulos até o momento em que eles têm então a revelação de que, gente, não nos demos conta, não o reconhecemos, mas é Jesus. Em que momento os discípulos reconhecem que é Jesus ressurreto? Quando Jesus está à mesa, ele parte o pão, que era ele mesmo, o pão da presença. Quando ele parte o pão, eles reconhecem que é o próprio Jesus, o momento da ressurreição. E tem ainda uma referência que eu quero trazer para vocês mais detalhadamente semana que vem, que é o quê? O banquete que está sendo preparado para todas nós. O banquete que está sendo preparado para o casamento do Cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O próprio Jesus. Esse próprio Jesus é o noivo, o Cordeiro de Deus, que vai se unir para sempre com a sua noiva. Quem é essa noiva? A igreja. Olha aí, a Simone está dizendo que hoje o feijão vai ser especial na mesa da família dela. Isso aí, glória a Deus. Esse casamento é o casamento do noivo, Jesus, conosco, a igreja. E que momento é esse que a Bíblia descreve? Um banquete. E eu quero te dizer que há nesse banquete um lugar específico com o teu nome, uma plaquinha, com certeza, no mínimo de ouro, escrita o teu nome. Há um lugar nessa mesa do banquete para ti. E eu vou precisar encerrar. O Instagram já está aqui me mostrando que ele vai me derrubar se eu não sair agora. Eu quero abençoar a tua vida. Vai preparar o teu almoço. Se tu não vai preparar o almoço, se tu tiver, por acaso, que comer uma marmita dentro do carro, pela correria, apenas reflete sobre isso e reserva hoje um outro momento. Pode ser no final desse dia, onde mesmo que tu esteja sozinha, você esteja então recebendo um convidado de honra que deseja muito estar contigo, para revelar ainda mais de quem ele é em ti e de quem você é no coração dele. Amém? Compartilhem esse vídeo. Daqui a 5, no máximo 10 minutos, vai estar lá no Instagram, no IGTV. E me sigam nas redes sociais e comentem. Beijo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Minha oração desde os últimos dias que Deus me mostrou que era essa palavra, é que você receba da parte dele, que só ele pode fazer isso, a revelação desse princípio e coloque em prática. Comece! Eu comecei. Não tenho um fruto perfeito ainda, mas estou desenvolvendo porque decidi que esse princípio vai ser honrado na minha casa. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.